Vamos ler a partir do versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor dele e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se aposta dele, lança-o em terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando Jesus viu, o espírito imediatamente agitou-se dentro do menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só se pode ser expulso por meio de muita oração. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela tua palavra lida. Eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus, assim como o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor fale ao coração da tua igreja através desta palavra. A ti toda a honra e toda a glória. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Queridos e amados irmãos, o texto está falando sobre um dos milagres de Jesus. Lucas vai dar o título para este milagre quando ele vai dizer assim, a cura de um jovem lunático. Mateus e Lucas também narraram essa história junto com Marcos. Cada um tem uma percepção diferente do caso. Cada um olha para este milagre de Jesus e o interpreta de uma forma diferente. Cada um conta este milagre de Jesus de acordo com a sua visão, de acordo com a forma com as quais eles se lembraram, de acordo com as quais o Espírito Santo ministrou em seu coração, de uma percepção diferente dos fatos. Mas todos têm algo em comum. Este milagre, ele vai falar de cura e de libertação. O espírito maligno que possuía o menino o deixava surdo, mudo, doente e com algumas características epiléticas. Esta é uma enfermidade maligna na vida daquele jovem. Queridos e amados irmãos, biblicamente, a enfermidade ela pode ter 3 causas. A primeira causa ela é física e biológica. Então nós vamos orar para o Senhor curar, mas também existe um tratamento. Deus também usa os médicos, Deus também usa o remédio, Deus também usa equipamentos cirúrgicos, e nós oramos e clamamos e buscamos, e a cura vem. É um processo que envolve vários fatores. Mas a Bíblia também fala da enfermidade como consequência do pecado. Nós podemos ver isso claramente em João, capítulo de número 5, quando a Bíblia narra o paralítico de Betesda. Ali é uma enfermidade
da qual a consequência é o pecado. A Bíblia também fala que que as enfermidades, elas podem ser de origem espiritual. Demônios que transmitem doenças para as pessoas. Em Lucas, capítulo de número 13, por exemplo, a mulher encurvada, quando o texto vai ser bem claro em dizer que ali era uma enfermidade de caráter espiritual. Então, se o problema for espiritual, não adianta tomar remédio. Se o problema for espiritual, não adianta ir ao médico. Se o problema for o pecado, tem que se arrepender. Se o problema for espiritual, tem que buscar a cura em Jesus. Mas vamos contextualizar o texto que nós lemos, porque tem situações aqui muito interessantes. Observe que a Bíblia ela fala que Jesus está descendo do Monte da Transfiguração. Um dos episódios mais maravilhosos que aconteceu na vida de Jesus, no ministério de Jesus, quando ele chama 3 de seus discípulos, sobe no monte, os discípulos não sabem o que vai acontecer, e ali acontece algo maravilhoso, aonde Deus vai revelar acerca de Moisés, aonde Deus vai revelar acerca de Elias, e aonde, no meio da nuvem, a voz vai dizer para aqueles 3 discípulos, está vendo aí? Moisés, o grande legislador, o representante da lei, está vendo aí Elias, o grande profeta, o representante dos profetas, mas eu, porém, vos digo, ouçam a voz de Cristo. Descendo deste episódio maravilhoso, tremendo, que certamente mexeu com a vida daqueles homens, quando Jesus chega, que desce da montanha, ao pé do monte, algo está acontecendo. A multidão está alvoroçada. Seus discípulos não estão normais. E Marcos vai nos narrar toda essa história com riquezas de detalhes. Lucas, ele não está tão preocupado no que aconteceu no pé do monte, com o pai e com o menino. Lucas ainda está focado na maravilha do Monte da Transfiguração. Para Lucas, esse aqui é só mais um milagre de Jesus. Mateus também não é muito diferente. Mateus também não está muito preocupado, focado no pai, no menino, na enfermidade. Mas Marcos, ele vai nos trazer detalhe sobre a vida daquele jovem e sobre a vida daquele pai. Observe, meus queridos amados irmãos, que Marcos ele começa destacando e concentrando na pressão que os discípulos de Jesus estão sofrendo por toda aquela multidão. A multidão está pressionando os discípulos de Jesus. E os fariseus e os escribas, que eram os líderes religiosos, estão à frente dessa multidão, estão encabeçando aquele movimento. Eles estão ali fomentando a multidão para que elas se revoltem contra os discípulos de Jesus. Queridos e amados irmãos, os escribas e os fariseus eram os líderes religiosos daquela época. Eles eram também os doutores da lei daquela época. Eles precisavam conhecer toda a Escritura, que, relembro os irmãos, era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era o que eles tinham como Escritura naquela época. E eles precisavam conhecer todo o Antigo Testamento em ordem crescente e decrescente. Eles precisavam conhecer, estar na palma de suas mãos, nas suas mentes, toda a literatura do Antigo Testamento. Então eles conheciam a palavra do Senhor, eles conheciam as Escrituras tecnicamente, intelectualmente, mas eles não conheciam as Escrituras espiritualmente. Eles ainda não entendiam o que Deus queria falar com o povo, o que Deus queria falar com o homem, através do Antigo Testamento. João, capítulo de número 5, versículo de número 39, Jesus vai dizer assim para eles: vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E essas pessoas inteligentes, essas pessoas intelectuais, essas pessoas religiosas,
estão ali à frente de uma multidão que está pressionando os discípulos de Jesus e que agora, com a chegada de Jesus, vão pressionar ele. Por quê? Porque tem um pai que tem um filho que está doente, que tem um filho que está precisando de ajuda. Esse pai traz esse filho, coloca aos pés dos discípulos e os discípulos não conseguem curar aquele menino, não conseguem curar aquele jovem. Só que, irmãos, algo de interessante que eu poderia aqui, entre aspas, falar para os irmãos, trazer para os irmãos, é que o problema dos fariseus e dos escribas e dos líderes religiosos é que eles também não conseguiam trazer cura para aqueles jovens, para aquele jovem, como muitos outros problemas daquela época que eles também não conseguiam resolver. Então, como eles não conseguem resolver, eles escondem o seu fracasso, jogando a culpa nos discípulos de Jesus, passando a responsabilidade, mudando o foco. Eles também não conseguiram fazer, mas eles censuravam os discípulos porque os discípulos fracassaram. O problema dos fariseus, e aqui é interessantíssimo o que Marcos vai narrar. Esse é o grande problema dos fariseus. Talvez esse sempre tenha sido o problema dos fariseus e dos líderes religiosos. Eles tinham ciúme de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor vai dizer que a multidão estava com Jesus. O texto ele começa dizendo no versículo de número 15, que logo que Jesus desce, a multidão, ao vê-lo, ficaram surpresas e todos correram para o cumprimentar. Na versão que nós lemos, correram para o saudar. Então, quando eles viam Jesus, eles se aproximavam de Jesus. Eles corriam para próximo de Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus tinha uma palavra. Eles sabiam que Jesus iria tratá-los com carinho, com amor. E da forma que Jesus ensinava, que todos entendiam, da forma carinhosa que Jesus ensinava, eles se sentiam bem. Porque Jesus tratava com a alma deles. Quando Jesus desce do monte, que Jesus está ensinando ali, Mateus capítulo de número 7, as pessoas vão dizer assim, quem é este homem que não ensina como os escribas e os fariseus? Ele é diferente. As coisas que ele fala, nós entendemos. Então as multidões amavam estar com Jesus. As pessoas amavam estar próximas de Jesus. E observem, meus irmãos, que até esse momento, até a chegada de Jesus, o foco era os seus discípulos. A multidão estava apertando os seus discípulos. A multidão estava cobrando dos seus discípulos. Só que agora Jesus chega para salvar os seus discípulos, para tirar os seus discípulos da enrascada em que eles estavam. Agora o foco não é mais os discípulos. O foco agora é Jesus. E a briga que era dos discípulos agora é de Jesus. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você pensa que você está sozinha, quando você pensa que você está derrotada, derrotado, quando você pensa que não tem mais saída, é nesse momento que Jesus chega para lutar a sua guerra. É nesse momento que Jesus chega para te pegar pelas mãos. É nesse momento que Jesus te carrega no colo e não te deixa desamparado, e não te deixa sozinho, e luta a sua batalha junto com você. Observe que no versículo de número 16, Jesus vai perguntar para a multidão, o que vocês estão discutindo com eles? Em outras palavras, qual é o problema de vocês com os meus discípulos? O que está acontecendo? Observe que é como se Jesus pegasse os discípulos dele e colocasse atrás dele e dissesse, agora é comigo. Fiquem aqui. Qual o problema de vocês com os meus discípulos? Totalmente diferente de quando Jesus também estava no meio de uma multidão e os guardas vieram para prendê-lo. Ele se apresenta, estou aqui. Agora não, agora a postura de Jesus é outra, porque Jesus aqui está defendendo os seus.
Discípulos, vem para trás de mim, e vocês, o que vocês querem com ele? Qual é o problema? Marcos destaca, no versículo de número 17, que um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído com um espírito mudo. Observe, meus irmãos, que Lucas, no capítulo de número 9, versículo de número 38, ele vai destacar que este filho é o filho único. Um único filho de um pai. E o pai aqui, ele está pedindo socorro para Jesus. O foco agora muda. De uma hora para outra, esse milagre é interessante, irmãos. Tem muitas nuances nesse milagre. Agora parece que a discussão acabou, porque um pai, no meio da multidão, no meio daquele tumulto, no meio daquela briga, no meio de toda aquela turbulência, o pai se apresenta. E Jesus agora não quer saber de mais nada. Jesus agora vai dar atenção para aquele pai. Por quê? Porque aquele homem está se colocando diante de Jesus, pedindo socorro. Mateus, capítulo de número 17, versículo 14, vai dizer que, pondo-se de joelhos diante de Jesus. Então, na narrativa de Mateus agora, no meio daquela confusão toda, alguém se joga aos pés de Jesus e vai pedir socorro para Jesus. Irmão, às vezes em nosso meio nós estamos preocupados com tantas coisas e pessoas estão pedindo socorro. Às vezes estão do nosso lado pedindo socorro. E a gente não tem o cuidado, o carinho, a visão espiritual que Jesus teve. Observe que o texto muda bruscamente de uma hora para outra. Jesus agora não quer mais saber de nada, o foco mudou novamente. Porque um pai está de joelhos pedindo socorro. Queridos irmãos, esse pai ele já havia pedido socorro em outros lugares. Esse pai já havia procurado outras formas de curar aquele jovem. A última forma foi quando ele apresenta aos discípulos e os discípulos não resolvem. Jesus aqui agora é a última esperança. Jesus aqui agora não tem mais nada. Não tem dinheiro, não tem amigos, não tem os discípulos, não tem os líderes religiosos, não tem igreja, só tem Jesus. É o último recurso. Jesus ele vai expor a sua indignação com aqueles homens, porque enquanto eles discutiam sobre religião, alguém estava ali ao lado deles, morrendo, sofrendo. Ninguém se preocupou em cuidar daquele jovem, daquele pai. Eles usam o jovem doente, eles usam o pai para atacar Jesus, para atacar a fé. Só que Jesus aqui agora ele vai dar um ensinamento interessantíssimo. Nem Mateus e nem Lucas vai narrar esta conversa. Jesus ele vai buscar a origem do problema, a causa do problema. Porque, irmãos, existem determinadas situações que quando a gente quer resolver sem conhecer a causa, sem conhecer a origem, não se resolve. Pode até acontecer ali uma resolução temporária, um paliativo, mas existem problemas, existem causas que é preciso ir na origem, no início da história, para que aquilo seja curado, para que aquilo seja restaurado e para que haja cura. Às vezes é difícil. E você pode estar pensando aí, o pastor não conhece a minha situação. O pastor não conhece a minha causa. E às vezes você está contando para a pessoa errada, a pessoa que não vai resolver, a pessoa que não vai te ajudar. Quando você deveria contar a Jesus, depositar sua fé nele, depositar sua confiança nele e esperar que ele resolvesse. Às vezes nós colocamos na mão de Jesus, como a irmã pregou aqui na semana passada, mas depois nós tiramos da mão de Jesus, pegamos de volta. Ou pior do que isso, tiramos da mão de Jesus e colocamos na mão de alguém, que ao invés de resolver vai piorar.
A causa é difícil, Jesus vai dizer, o seu problema é difícil. Jesus fala para aquele pai, seu problema é difícil, eu reconheço. Agora deixa eu te dizer uma coisa, você crê? Porque se você acreditar, eu posso, disse Jesus. Se você acreditar, eu posso. Se você acreditar, eu resolvo. Se você acreditar que Jesus pode, Ele tem a solução. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Sabe qual é o problema, minhas irmãs? Aquele pai, ele já está com a sua fé frustrada. Muitas outras vezes, ele já acreditou em alguém que poderia resolver o problema. Muitas outras vezes, ele também já havia depositado a sua fé em alguém que ele acreditou que poderia solucionar, que poderia curar o seu filho. Pergunta que eu te faço, isso já aconteceu com você? Você já sentiu isso também, alguma vez? De buscar a solução de algo, de depositar a sua fé em pessoas, em situações, e não acontecer, e você fala assim, eu não acredito em mais nada na minha vida. Chega! Ponto final. Vou viver a minha vida da forma que eu acho que deve ser, e que Deus me abençoe nessa caminhada, mas eu não acredito em mais nada. Irmãos, quem mais tinha motivo para viver dessa forma do que esse menino, do que esse pai? Quem mais tinha motivo para viver dessa forma do que a mulher do fluxo de sangue? Que há anos vivia com problema, já havia gastado todo o seu dinheiro. Se a Bíblia relata que aquela mulher havia gastado todos os seus recursos, eu acredito, eu entendo que ela devia ter recurso. Porque se ela tivesse pouquinho dinheiro no bolso, a Bíblia não ia falar isso. Mas assim como esse pai, aquela mulher depositou a sua fé em Jesus. Assim como esse pai, aquela mulher resolveu acreditar em Jesus. Irmãos, muitas vezes temos dificuldade de acreditar. Você pode acreditar até que você pode voar, mas você não acredita que o seu milagre pode se realizar na sua vida. Você acredita que o milagre pode acontecer na vida do seu vizinho, você até ora pelo seu irmão, mas muitas vezes, por falta de fé, você não acredita que pode acontecer na sua vida. Você não acredita que pode acontecer com você. Mas tenha fé, meu irmão. Acredite. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é real. E se você, assim como esse pai, depositar a sua fé nas mãos de Jesus, Ele pode fazer. Ele tem poder para fazer. Aí Jesus cura o menino. Isso aqui também é interessante. Versículo de número 26. E ele, gritando e agitando-se muito, saiu, o espírito imundo, deixando o menino. E deixou o menino como se ele estivesse morto. Então Jesus cura o menino, o espírito maligno reluta, sai, e o menino fica no chão como se estivesse morto. E o que é que a multidão fala? Morreu. Morreu. Jesus piorou as coisas. Em vez de curar, matou. Morreu. Não foi assim também lá quando Jesus foi curar a filha de Jairo? Morreu. Jesus, calma, não morreu. Está como se estivesse dormindo. É a dificuldade de acreditar, irmãos. Parece que morreu, mas não morreu. Parece que deu errado, mas não deu errado, porque se foi Jesus que fez a promessa vai se cumprir. Embora a multidão olhe e diga, morreu, esse é o papel da multidão, é ser contra. Irmãos, a multidão pode até gritar,
A multidão pode até espernear, a multidão pode até afirmar, morreu. Mas se foi promessa de Jesus, ele é fiel e justo para cumpri-la até o final. O versículo seguinte, 27, vai dizer que Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Meu irmão, minha irmã, creia que Jesus também ele pode te pegar pela sua mão e te levantar. Se você está caído, se você caiu, ele é seu advogado fiel. E da mesma forma que ele pegou este menino que parecia que estava morto, parece que você está morto. Mas Jesus ele pode te pegar pela mão e te levantar. Te dar uma nova vida. Você ainda pode viver uma nova experiência na presença do Senhor. Enquanto a vida ainda há oportunidade. Jesus ele te pega pela mão. Jesus ele te levanta. E Jesus ele cuida de você. E eu profetizo na sua vida neste ano que se inicia. Nosso primeiro culto do ano. Falando sobre um milagre de Jesus. E profetizando um milagre na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus na sua vida um ano de vitória. Que você possa andar de mãos dadas com Jesus. E se você cair, porque nós somos humanos, estamos sujeitos a cair. Todos nós. Jesus, ele te levanta. Não fique caído, não. Não se permita ficar caído. Permita que Jesus te levante. Mateus capítulo de número 17, versículo de número 18. Ele também vai narrar o momento exato em que Jesus cura aquele jovem. E ele vai dizer assim, ó, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, desde aquela hora o menino sarou. Queridos irmãos, que toda ação maligna investida contra a sua vida seja repreendida em nome de Jesus. Que toda ação maligna investida contra a sua família, que muitos não estão na presença do Senhor, mas através da fé que você tem, seja repreendida em nome de Jesus. Que os espíritos do mal, os espíritos da contenda, os espíritos da violência, os espíritos de destruição de família, sejam repreendidos na tua casa em nome de Jesus. Lucas capítulo de número 9, versículo de número 42, também vai narrar o momento exato. E ele vai finalizar dizendo assim, ó, e Jesus curou o menino e entregou na mão de seu pai. Espiritualmente, eu poderia te dizer nesta noite que Jesus ele cura, ele restaura, ele pega pela mão e ele te coloca na casa do Pai, da onde você nunca deveria ter saído. Ele te coloca de volta para o seio da sua família. Queridos e amados irmãos, quantas pessoas nós conhecemos que estão afastados das suas famílias por causa do vício? Destruíram as suas famílias por causa da droga, destruíram as suas famílias por causa da bebida alcoólica. Quando alguém pergunta, pastor, crente pode beber bebida alcoólica? Eu costumo responder com uma resposta científica, e normalmente é o suficiente. Meu irmão, as pesquisas nos mostram que a causa principal da destruição de lares, destruição de famílias, separação é o uso da bebida alcoólica. Quantas famílias são destruídas por causa do pecado? Nesta noite, meus irmãos, eu repreendo os vícios
nas nossas famílias, em nome de Jesus. Que seja repreendido em nome de Jesus. Que nós possamos continuar, porque aqui tem um povo de oração, orando pelos nossos familiares, pela nossa parentela, pela nossa grande família, tanto de sangue como os nossos irmãos em Cristo. Que o Espírito Santo possa acender a chama em nosso coração e que o desejo de orarmos uns pelos outros aumente a cada dia. Que nós possamos orar uns pelos outros, porque Jesus ele vai voltar e vai nos levar. E nós precisamos estar juntos, unidos num único propósito, porque nós somos a igreja do Senhor. Nesse ano que se inicia, eu profetizo vitória na sua vida. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe os seus sonhos, abençoe os seus propósitos, abençoe os seus objetivos. E outra coisa, irmão, não sonhe pequeno não, sonhe grande. Pode sonhar, coloque na mão do Senhor. Trabalhe para isso. Porque o que você pode fazer, ele não vai fazer, não. Mas na hora que chegar no seu limite, na hora que você falar, Senhor, eu não posso mais, ele ressuscita aquele que está morto há 4 dias. Porque isso é o que ele faz. Nós não fazemos, não, mas ele faz. O problema desse jovem aqui ninguém resolvia não, mas ele resolveu. Porque ele é Deus. E o poder de cura está sob o nome dele. Em meu nome, disse Jesus, vocês curarão e vocês libertarão pessoas oprimidas. Esse é o poder de Jesus sobre as nossas vidas. Esse é o poder do nome de Jesus. O poder do nome de Jesus que tem autoridade para curar e para fazer milagres. E o sangue de Jesus, que tem poder para perdoar os nossos pecados. O sangue de Jesus que tem poder para encobrir a nossa culpa e nos justificar diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu convido você para, neste momento, nós fecharmos os nossos olhos e entrar em um período de oração e preparar as nossas vidas para a ceia do Senhor. Nesta noite, nada pode te impedir de participar da mesa. Por sinal, eu já aviso aos nossos irmãos que nos visitam que a nossa ceia não é uma ceia 100% aberta, não são todos que participam da mesa, mas a nossa ceia também não é uma ceia fechada. Então, nesta noite, se você está em nosso meio nos visitando, e você já é batizado, você já desceu as águas batismais, você já congrega em uma igreja, você está em paz, está em comunhão com a sua igreja e com o seu pastor, você também é o nosso convidado para participar da mesa do Senhor. Porque essa mesa aqui não é da Igreja Batista Renovação. Essa mesa aqui não é do pastor Diogo Campos. Essa mesa aqui é a mesa de Jesus. Então, se você está em comunhão com Ele, se você está em comunhão com a sua igreja, você é nosso convidado. A palavra do Senhor fala que a única coisa que poderia nos impedir de não participar da mesa são os nossos pecados. E o apóstolo Paulo, ele vai nos aconselhar, ele vai nos recomendar. E eu entendo o texto ali quase como uma ordem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois de se examinar, coma do pão e beba do cálice.